Oi, pessoal, bom dia. Então, eu vou fazer um exercício, primeiro exercício daquele capítulo 8, tá? É um exercício dos cabos monofásicos, coisa mais simples, mas aí vocês já pegam a prática aí de como fazer esses exercícios que são exatamente semelhantes, né? Tem analogia com o que a gente fez com a no capítulo 7, que é no caso das linhas com os parâmetros indutivos. Tá? Então, os parâmetros capacitivos, a gente só tem a questão do campo elétrico, né, mútuo, o campo elétrico próprio, né, os fluxos, né, do campo elétrico próprio e mútuo. Então, é muito equivalente. Tá? Então, vamos começar fazendo esse exercício do caso de um cabo que já é dado, né, um cabo 6AWG, que mostra que ele está a 2,24 metros de espaçamento, né, conforme está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, conforme está aqui aqui, ó, 2,24 metros de espaçamento, e está com uma ponto de suspensão do solo. Esse aqui é o espaçamento entre os fios, tá? E aqui é a altura dele do solo, tá? Os dois estão na mesma altura, tá? 2,20 metros do solo. A flecha é dada 0,60, tá? E o comprimento da linha é de 22 km depois para calcular a capacitância. Perfeito? Muito bem. Então, a gente começa com os parâmetros capacitivos. Os parâmetros capacitivos, a gente tem os próprios, né? O CA0 e o CB0. Então, os primeiros são assim, né? CA0 é igual a 1 sobre AA mais AB, né? Isso aqui é a mesma coisa de CB0. Isso aqui por que são iguais? Porque os cabos são idênticos, tá? São de 6AWG, ambos os cabos, né? Então é 6AWG, tá? 6AWG e estão na mesma altura, perfeito? Estão na mesma altura e estão na mesma altura, tem a mesma bitola. O que mais? São cabos idênticos, tá? O parâmetro capacitivo mútuo, né? AB vai ser igual a né? AB, né? Perdão, AB dividido por A ao quadrado menos AB, certo? Né? Esses são os parâmetros capacitivos. O CS, né, que é o cálculo da capacitância da linha total, a gente também sabe, né? CS é igual a 1 sobre 2 A menos AB. Essas expressões foram deduzidas na aula passada, certo? Bom, os termos da matriz A, que são os termos são os termos vamos dizer, dos fluxos mútuos e próprios do campo elétrico, né? Que o campo elétrico que embarca outro fio e tal, tá certo? É meio diferente dos fluxos de campo magnético, né? A questão da indução magnética, né? Não tem um caso da indução elétrica. A gente trabalha como se tivesse tem indução de cargas, né? Indução de cargas elétricas, né? Indução pelo campo elétrico, tá? Indução de cargas elétricas por efeitos de polarização e tudo mais, tá certo? Mas o que a gente faz aí é essa analogia com o que a gente viu lá no capítulo 7 dos parâmetros indutivos, tá certo? Então, esses termos aqui, a e a B, a gente vê que eles têm uma semelhança estrutural matemática, né, que permite a gente fazer essa analogia, tá? O que é a questão mais correta que é se dizer.
Então esses três parâmetros, vocês sabem que a gente deduziu isso pegando a inversa da matriz A, né? Tem todo aquele processo da inversa da matriz, calculando os parâmetros G, da matriz G, tá certo? Então, tem todo esse processo que nós fizemos para fazer o cálculo. Aqui tem um quadrado aqui também, tá? Muito bem. Olha, então, os parâmetros de AA e AB a gente conhece, tá? Os parâmetros de AA e AB a gente conhece. Então, AA é igual a 18 vezes 10 à sexta, ln de 2H, tá? Sobre o raio. Tá? 2H sobre o raio. Eu não vou pôr A aqui e RA, porque eles são iguais. O AA é igual a B, tá? O AA é igual a B. Tá certo? Então a gente nem precisa colocar aqui. E o AB, quer dizer, o próprio, agora o mútuo é 18 vezes 10 à sexta, ln da distância do da distância maior, né, da distância entre a imagem desses cabos, tá, de um para o outro, dividido pela distância direta, AB. Certo? Muito bem. Então a gente vai fazer justamente esses cálculos, né, da distância DAB, a distância grande, a distância pequena, tá certo? Nós fizemos o trabalho de DAB também, lembramos que DAB, né, vocês podem calcular por vários processos vocês podem calcular por vários processos geométricos, mas, né, por, sei lá, como é que fala? Você faz a relação trigonométrica, ou, né, pode usar também a regra dos cossenos, tá certo? O que vocês lembram lá de geometria analítica, vocês podem usar aqui para deduzir, mas nós deduzimos. Se vocês lembrarem algumas aulas, nós deduzimos, chegamos que era isso aqui, ó. 4HA, HB, né? Menos acho que era Dzinho, né? Dzinho AB ao quadrado, né? Tá certo? Então até aqui, ó, vamos procurar aqui no exercício, ó. Acho que é mais, né? Acho que só me confundi aqui. Vamos olhar aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Opa. Não tá mexendo? Eu tô com um probleminha bem aqui, peraí. Aí. Agora vai. Aqui, ó. É mais, né? É mais. Certo? Então, esse aqui é o cálculo de AB. O HA, como é igual a HB, esse aqui dá H ao quadrado. Tá certo? Aí você processa esses resultados. Então, nós temos o H, temos o R, que foi dado, 6AWG. Nós temos... esse H é o H corrigido, tá? Então, a altura, né? A altura efetiva, esse aqui, ó, não é a altura que foi dada. A altura que foi dada é o H menos 0,7 da flecha. Perfeito? Tá? A altura que foi dada, nós temos esses dados também, né? Vamos lá ver. Ó. Vamos lá ver. A altura dada é... esse não é o exercício, é o de cima aqui. A altura dada foi de... Opa. Onde está a altura? Isso aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui para vocês. Tá aqui, ó. A altura dada. Vou colocar esses dados aqui. Tá? Vou pegar aqui, ó. Então, a altura foi de 7,20 metros. A distância de um condutor para o outro é 2,24, tá? 2,24 e 2,24, né? E cadê, rapaz? E a flecha é dada em 0,6. A flecha 0,6 metros.
certo? E aí tem o comprimento da linha, né? Raramente é dado aí, né? 22 quilômetros, certo? Então, passando para cá, esses são os dados do problema, ó, certo? Então, esse H você tem que multiplicar por 0,7 da flecha, o DAB é dado, né? Nós conseguimos calcular a distância grande, por essa equação aqui, onde HA igual a HB, que você vai calcular aqui, certo? Essa altura. Então, essa altura aqui vai ser ao quadrado, tá certo? Então, dá ao quadrado aqui, porque HA igual a HB, né? Então, sai o DAB, você calcula, nós vamos calcular então esse AB, nós vamos calcular o AA, certo? E aí, com essas formulações aqui, a gente vai calcular a capacitância da linha, né? Vamos calcular a capacitância da linha, a capacitância do circuito A, que é igual ao do circuito B, a capacitância entre os circuitos também, tá certo? Então, o que está feito aqui, ó, né? É o que está feito aqui. O que eu quero que vocês façam é só substituir os valores, tá? Substituir os valores aqui. Eu aperto aqui, não vai. E verificar o resultado, tá certo? Verificar o resultado, tá aqui, ó. Tá? Então, você nota aqui que tem os cálculos aqui, tá? Das capacitâncias, certo? Aquela equaçãozinha que eu falei para vocês, tá aqui, ó. Tá? E aqui ele demonstra que também é possível você fazer com uma aproximação, tá? Achar o CS com uma aproximação que a gente falou, que é quando os cabos estão muito próximos em relação à altura do solo, eles são muito próximos, né? Você vê que ele tem a distância que é de 2,24 metros para uma altura de 7,20. Então, 7,20, mas multiplica por 2, né? Então, 2H vai dar 14. 14 para 2 é uma distância, né, comparativamente curta nessa relação aqui, né? É muito estreito, né? Esse retângulo que você faz da distância entre os cabos com a altura deles. Então, nessa situação, você pode usar aquela aproximação que está aqui, ó, tá? Essa aproximação que está aqui, ó. Essa aqui, ó, tá? Lembrando que eu não gosto de fazer assim porque está com log, mas na verdade o CS, né? O CS aqui seria, né? 1 sobre 36, né? Deixa eu colocar aqui. 1 sobre 36 vezes 10 36 vezes 10 a sexta, né? Que multiplica ln de, em vez de eu colocar D sobre R, eu coloco R sobre D, né? Tá? Vai fazer a mesma coisa. Na verdade, tem que colocar aqui embaixo mesmo, porque a expressão é colocando o ln inverso lá da capacitância, tá? Na verdade, tem que colocar aqui embaixo. É a expressão melhor. Se você quiser pegar o 36 vezes 10 a sexta, transformar num número igual que está aqui no exemplo, você pode colocar aqui em cima, né? Aí fica aqui 1 sobre ln. Vou colocar aqui tudo no... Porque eu estou sem espaço aqui no quadro, tá, pessoal? 1 sobre ln de D, né? Agora fica certo, de D sobre L, tá? De D sobre L. Tá? Então, essa seria a outra opção de você achar a capacitância de serviço, mas de forma aproximada, né? Desde que essas relações se estabeleçam, né? Da distância entre cabos e a altura ser bem maior, né? Ser umas 5 a 7 vezes, né? Ou até mais, maior que isso aí, tá certo? Então você vai ver que vai dar um valor próximo desse que a gente fez aqui, tá? Então isso aqui também a gente demonstrou na aula passada. Então vocês façam para ver se bate os valores, tá? Porque eu não vou fazer, tá? Vocês façam para ver se bate esses valores aqui, tá certo? Que são encontrados aqui, ó, tá? O valor de note que a capacitância de serviço, todas as capacitâncias totais foram multiplicadas por 22, porque é
essa aí é a distância, é o comprimento da linha, tá certo? Então façam esse aí, é bem simples, tá? Não, vocês não vão gastar muito tempo, tá certo? E eu vou postar umas cobranças aí no fim de semana para vocês, tanto aí de transmissão quanto distribuição. Eu vou devolver também as notas, tá? Começar a devolver algumas notas de quem já mandou os trabalhos. Então é isso aí, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês, tá? E até a semana que vem, tá certo? Então, falou para vocês.